Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Este é o canal Voz Profética SP e eu queria dividir uma mensagem com vocês que está no livro de Hebreus 10:36. A gente vai falar um pouco sobre persistência. Olha na tela aí. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nessa passagem, em Hebreus, fala que a gente precisa perseverar, de modo que quando a gente tiver feito a vontade de Deus, o Senhor vai nos dar o que prometeu. Essa é o que a palavra fala. O tema hoje é sobre resistência e perseverança, porque um dos males desse século, um dos piores males desse século é a desistência. As pessoas desistem de qualquer coisa por qualquer motivo. Se a pessoa entra na faculdade, começa a ir mal nas provas, ela fala assim: não, vou parar, é difícil, vou começar outro curso, vou deixar para o próximo semestre, para o ano que vem, e ela perde um tempo precioso. Muitas vezes a pessoa entra no namoro, acha que a pessoa é difícil para ela, em vez de querer ceder um pouquinho, conversar: não, vou trocar, vou arrumar outra pessoa, uma outra menina, um outro rapaz, vou trocar de esposa, vou mudar de marido, que esse aqui não dá, e começou assim, não muda mais. A pessoa não tenta, não persevera, não tenta conversar. Isso é no trabalho da mesma maneira. A pessoa começa a ir mal, leva uma bronca do chefe, já quer trocar de trabalho, não está ganhando bem, ela não quer esperar uma promoção. E assim também é na igreja. Muitas vezes você está na igreja, sei lá, quebrou o ar-condicionado, o pastor não arrumou, não, está demorando muito, está muito quente, eu vou embora. Às vezes a pessoa é cobrada porque não chega no horário do culto começar, o pastor está cobrando muito. Uma pessoa olha diferente para ela, ou nem cumprimenta, sei lá, não vou trocar de igreja porque a pessoa é mal educada. Então, a gente desiste da fé por qualquer coisa. Qualquer coisinha a gente está desistindo de buscar o Senhor, de agradar a Deus. A promessa que o Senhor faz para nós, nem sempre ela é rápida. Então, começa a demorar um pouquinho, eu acho que não vai acontecer, eu vou dar uma parada, eu acho que isso aí não é para mim, ela desiste. Desiste na fé. Às vezes Deus não fala com você. Tem aquele período na Bíblia de 400 anos, período interbíblico. Deus ficou sem falar com a igreja, com os homens por 400 anos. Às vezes Deus não fala com a gente por um profeta, por uma profecia, ou por algum hino, a pessoa fala: não, acho que Deus me abandonou, eu vou embora. E muitas vezes, pior que isso, a gente abandona a fé pelos amigos que estavam sumidos, aparecem, vamos voltar a fazer o que fazia antes. Então, por qualquer motivo, a própria Bíblia faz em Jeremias 2, o Senhor falando sobre isso. Ele fala assim, eu vou ler para vocês: lembra do tempo que me procurava ardentemente. O Senhor fala: lembra do tempo que vocês me procuravam ardentemente e se esforçavam para me agradar. Hoje ninguém busca a Deus, muito menos ardentemente. Poucas pessoas se esforçam a agradar ao Senhor. Continuando no versículo, o Senhor ainda fala: que mal encontraram em mim para me abandonar. A pessoa não agrada a Deus, não busca, e ele ainda fala assim: o que eu fiz de errado para vocês? E terminando, ele fala assim: mesmo assim, continuarei a suplicar convosco para que voltem a mim. O Senhor é misericordioso, o Senhor não desiste da gente, mas a gente por qualquer coisinha está desistindo de Deus. O cristão, irmãos, ao longo da sua vida, ele pode ter certeza que vai ter momentos difíceis. Vai passar por provas, tempestades, doenças, vales, desertos, ventos, ventanias, tudo que é tipo de tribulação a pessoa vai fazer. Muitas vezes o cristão não confia nele mesmo. E se ele não confia que ele vai conseguir ultrapassar isso, como ele vai confiar em Deus? Se ele não confia numa coisa que ele vê, que é a força da mão dele, que é Deus falando com ele, como que ele vai conseguir transpassar esse monte de dificuldade? É por isso que muitos desistem. O Senhor não tem a resposta para tudo. O Senhor, Ele é a resposta para tudo. Deus não tem solução para tudo, Deus é a própria solução. A Bíblia fala que se você tem medo, Jesus fala: lança fora esse medo e entra na sua presença, entra na minha presença. A Bíblia fala, Paulo falando: se você está fraco, é aí que você está forte. Porque quando você está fraco, você se aproxima mais de Deus. Quando você fala: estou cansado, vou parar, o próprio Jesus fala: troca de fardo comigo, meu fardo é leve, o seu fardo é pesado, o meu é suave, pega o meu, eu levo o seu. Quando você está doente, a Bíblia fala que Jesus, ele veio para os doentes. Se é um problema de morte, Jesus é a ressurreição. Se é um problema de fome, ele é o pão. Se é um problema de sede, Jesus é a fonte de água viva. O próprio Jesus passou o que passou, mas nunca desistiu da gente. Isaías fala que pode uma mãe se esquecer de um filho,
Uma mãe que tem um filho na barriga, que vê a evolução dele, que sente ele crescendo, que sente as contrações, sente ele se mexendo, pode esquecer do filho. Mas Isaías fala que Deus não se esquece de ninguém, não esquece de nenhum dos seus filhos. E Deus tem o seu nome e o meu nome gravado nas suas mãos. Não tem como ele esquecer da gente. Deus não nos desiste. Muitas coisas, irmãos, nos encorajam a desistir. Muitas vezes são pessoas, muitas vezes são situações, muitas vezes são palavras que são lançadas. Pessoas que entram na nossa vida e tumultuam, situações que a gente não consegue controlar e palavras que servem como seta do diabo e a gente não consegue trabalhar isso de uma maneira mental e espiritual. Quando Pedro afundou, quando a tempestade veio sobre ele andando sobre as águas, a Bíblia fala que Jesus foi lá, estendeu a mão, levantou e ambos andaram de novo. Pedro andou 2 vezes sobre a água, quando estava indo e depois quando Jesus levantou e quando ele voltou. Jesus não desistiu. Deus foi buscar Adão quando Adão pecou. E mesmo quando Adão estava fora do Éden, fora do paraíso, fora do jardim, o Senhor tomava conta dele, olhava ele. Em Isaías 45 fala assim: olhai para mim e sereis salvos em todos os limites da terra. O Senhor fala, olha para o Senhor, busca Ele, você vai ser salvo em todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Ele mostra que não há motivo para você desistir. Se você pegar a Bíblia inteirinha, não tem nenhum super-herói, não tem ninguém com superpoderes, não tem super crente. São pessoas que passam as mesmas situações, as mesmas angústias que a gente passa. A diferença é como você passa. Uns preferem passar sem Deus e outros preferem passar com Deus. A diferença é que quem passa com Deus tem essa passagem garantida, tem a vitória garantida. Se você pegar a história de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, ele não desistiu. Não desistiu da sua chamada. Pedro depois foi o homem que ressuscitou Dorcas. Depois disso, Pedro foi o homem que proferiu com palavras o juízo sobre Ananias e Safira. Pedro foi o homem que levantou um paralítico na porta do templo. Pedro foi o homem que tomou a frente da igreja para o seu crescimento. Pedro foi o homem que pregando 3.000 almas foram salvas. Pedro escolheu até o substituto de Judas, escolheu Matias no lugar dele. Irmãos, Pedro foi um exemplo na obra de Deus, mas também passou tempestade, passou crise, passou aflições e vontade de parar. Isso acontece com qualquer pessoa. Pedro creu na hora da tempestade que Jesus podia fazê-lo flutuar, e é isso que ele fez. Lógico, a fé dele diminuiu, mas mesmo assim, com pouca fé, Jesus não desistiu dele. Nossa fé é assim, tem picos. Uma hora está lá em cima, uma hora está um pouquinho menor, uma hora sobe. O que não pode é a nossa fé baixar, porque Deus não desistiu da gente. Se você pegar a escolha de Deus para libertar os hebreus, Deus escolhe Moisés. Moisés inventa um monte de desculpa. Ele fala, Senhor, eu não sei falar, eu não sou a pessoa certa. Escolhe outro, eu sou gago, eu não sei o que vão falar. E Deus fala assim, não, é você que eu quero. Você conhece o Egito, você estudou lá, você apacentou as minhas ovelhas no deserto, é você que eu quero. Deus escolheu ele e não desistiu dele. Deus argumentou com Moisés. Moisés então desistiu de desistir depois da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, é sempre a última palavra da nossa vida. Deus, ele nunca desiste de nos amar. Deus nunca desiste de acreditar no nosso potencial. Irmãos, as lutas vêm. A diferença é que quando você está com Deus, Deus nos ajuda. Irmãos, o cristão tem que aprender que após uma prova com Deus, vai vir um momento de tranquilidade. Depois vem outra prova mais difícil. Depois um momento de tranquilidade, depois uma prova mais difícil. É assim que nós crescemos na fé. De fé em fé, de glória em glória, de prova em prova. Quando o Senhor fala na sua palavra inteira, não temais, Ele está dizendo simplesmente uma coisa: confia em mim, crê somente. Não temais na Bíblia quer dizer assim: confia em mim que eu estou no controle. Em Hebreus 4:3 fala assim: nós os que cremos entramos no descanso. Nós, os que cremos nessa palavra aqui, entramos no descanso, na tranquilidade. Pode estar pegando fogo em tudo, caindo prédio, o crente está tranquilo. Pode estar aquela ventania que ele vendaval, o crente está tranquilo. Pode estar soprando o inferno na nossa frente, o crente está tranquilo, porque nós cremos em Deus. Quando Deus entra no nosso problema, irmãos, a causa
está garantido, o problema está acabado. Deus é a solução que chega e tudo se resolve. É lógico, irmãos, que nem sempre a fé é respondida na hora. Em Hebreus 6,15, falando sobre Abraão, ele fala assim: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Eu vou até colocar na tela para vocês, porque esse versículo é legal para você decorar. Eu vou ler com vocês. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. A promessa não foi na hora, fala que foi depois e de esperar. E não foi esperar pouco, foi esperar pacientemente. Abraão alcançou a promessa que Deus tinha falado. É isso aqui. Em Hebreus 11, quando você tem a galeria dos heróis da fé, vou te dar dois exemplos de promessas que acontecem, umas mais rápidas e umas mais devagar. Primeiro, fala assim: pela fé os quais fecharam a boca dos leões. Quem fechou a boca do leão? Foi Daniel. Foi Deus através de Daniel. Quanto tempo demorou? Uma noite. A promessa aconteceu naquela noite, o livramento. Fala assim: apagaram o poder do fogo. Quem que apagou o poder do fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo ardente. O fogo corria solto 7 vezes mais do que o normal. O fogo não foi apagado, mas o poder foi, o poder do fogo. O fogo não tinha poder sobre eles. Foi numa noite, foi num momento, foi num instante. Agora promessas que demoram um pouco mais. Ainda na galeria dos heróis da fé você vê assim: pela fé os quais conquistaram reinos, pela fé os quais puseram em fuga exércitos estrangeiros. Isso aí não é de um dia para o outro que você toma um estado, toma um país, você conquista um reino. Então são coisas devagar, mas tudo que aconteceu rápido ou devagar foi pela fé. A palavra de Deus, ela nos incentiva a nunca desistir. Isaías 55 fala assim, que aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. É isso que temos que fazer. Nós temos nas nossas igrejas vários tipos de cristão, vários tipos de crente. Um você conhece fácil, dois, né? O crente Jó e o crente mulher de Jó. O crente mulher de Jó é aquele que quando acontece um problema, acontece qualquer coisinha e fala: não, amaldiçoa esse Deus e morre, amaldiçoa, deixa para lá e tchau, acabou tudo. Esse é o crente mulher de Jó. O crente Jó é aquele que fala assim: levanta maior tempestade, maior vendaval, um problema sem solução. Ele fala assim: ó, ainda que ele me mate, eu o louvarei. A diferença, irmãos, é que nós escolhemos quem nós queremos ser. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele não era comandado pelas situações externas, pelas circunstâncias. Se tinha, Paulo adorava. Se não tinha, Paulo adorava também. Paulo estava ligado em Deus. Paulo estava ligado no céu. Paulo atropelava as dificuldades. Quando acontecia um problema, ele não estava preocupado com o problema. Ele estava preocupado com Deus. Paulo, ele confiava plenamente que Deus estava acima de qualquer situação. Não desistia por nada. Em Jeremias 33, o Senhor fala assim, para terminar a mensagem de hoje: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei o que? Coisas grandes e firmes que não sabe. Se você não sabe, clama a Deus. Se você não sabe, busca a Deus que Ele vai te mostrar. Então eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço para que vocês se inscrevam no canal, indiquem, vocês deem um likezinho lá e que vocês acessem o sininho lá para avisar quando chegar uma mensagem nova, tá bom? Deus abençoe vocês, suas famílias, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.